Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos entrar aí numa bateria de 2 aulas falando sobre um assunto que cai demais em concurso, tá ok? Então até abrir já essa playlist aí com o tema concursos, né? Para que você possa aí aprimorar suas habilidades aí. Em muitos lugares estão acontecendo concursos públicos, né? Eu mesmo já fui concurseiro e essa matéria que eu vou passar para vocês hoje e na próxima aula, era uma matéria que cai demais em concurso, tá ok? Matemática de concurso de ensino fundamental e ensino médio, eu acho que de 70% a 80% das questões são de regra de 3 simples, tá ok? E também composta, que vai ser a aula a próxima aula, tá ok? Então, pessoal, preste bastante atenção, principalmente para você que lida com situações problema ou para você que vai prestar um concurso, tá ok? Essa matéria é muito importante, fique ligado nela porque a maioria das situações problemas são resolvidas com regra de 3, especialmente as simples, tá ok? Mas na aula que vem a gente vai ver a composta também, tá ok? Então, pessoal, antes de eu me aprofundar nesse assunto, já sabe, né? Se inscreve aí no meu canal, tá bom? Dá aquele like maroto pra mim e também ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, ok? Então, pessoal, vem comigo aqui, vamos aprender. Regra de 3, simples. Então, pessoal, antes da gente falar sobre regra de 3 simples, é importante que a gente entenda noções rápidas assim sobre razão e proporção, né? Então, quando você tem uma fração, né, quando você tem um número dividido por outro, você tem aí uma razão, tá? Estabelece-se aqui uma razão entre o numerador e o denominador. Por quê? Por exemplo, 1/3, né? Você pegar 1/3. O que é 1/3, né? Na verdade é uma coisa só, né? Diferente da soma e da subtração, né? Eu já expliquei isso em aulas anteriores. Quando você lida com multiplicação e divisão, você está falando da mesma coisa, né? Quando você lida com soma e subtração, você está falando de coisas separadas, que estão sendo juntadas ou não. Então, 1/3, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pizza aqui, né? Esse 1/3 significa o quê? Que eu peguei essa pizza e dividi em 3 partes, ok? E dessas 3 partes eu peguei uma, tá? Então, ó, eu peguei aqui uma parte. Por isso é 1/3, ok? Então perceba que existe uma razão entre elas, uma relação entre elas. E quando você tem a igualdade de 2 razões, você tem uma proporção, ok? Então, aí você não diz mais x sobre y igual a y sobre z. Você diz que x está para y, assim como y está para z. Então existe uma proporção aqui, da mesma forma que esse numerador se relaciona com esse denominador, da mesma forma, embora sejam coisas diferentes, esse numerador se relaciona com esse denominador, tá ok? E aonde que entra, né, de fato, a regra de 3 aqui? Então, numa regra de 3 simples, você tem ali geralmente 2 grandezas, tá ok? E nessas 2 grandezas, você tem geralmente 3 informações conhecidas e uma desconhecida, tá ok? Então, geralmente você sabe quem é o x, sabe quem é o y, mas não sabe quem é o z, por exemplo, tá ok? E aí você vai usar a regra de 3 simples para descobrir essa incógnita. Como? Bom, aí é que entra uma outra questão. Depende, tá? Porque o que você talvez já tenha ouvido falar é multiplicar cruzado, mas depende, tá ok? Como assim depende? Bom, depende de qual regra você está estabelecendo entre as grandezas. Quer saber um pouco mais então? Calma que eu vou te explicar tudo. Vem aqui comigo. Então, pessoal, para a gente poder falar sobre regra de 3 simples, é importante que antes a gente entenda um pouco sobre razão e proporção, né? Quando você tem um número dividido por outro, né, você tem uma relação entre eles, né? Na verdade é uma coisa só. Por exemplo, 1/3
ele é uma coisa só. Diferente da soma e da subtração, em algumas aulas anteriores eu expliquei isso, né? Quando você lida com multiplicação e divisão, você está lidando com a mesma coisa. Quando você lida com soma e subtração, você está lidando com coisas diferentes que estão sendo juntadas ou separadas, né? Então, por exemplo, 1/3, se você, por exemplo, pegar uma pizza aqui, ó, desenhar uma pizza, o que esse 1/3 quer dizer? Quer dizer que você pegou essa pizza inteira, dividiu ela em 3 partes, aqui, ó, tá? E dessas 3 partes você pegou uma, entendeu? Então, 1/3 ele significa isso. Então, veja que existe uma razão entre eles, uma relação entre o 1 e o 3, tá ok? E aí, quando você tem uma razão igual a outra razão, você tem uma proporção, tá? Então, aí você já não diz mais A sobre B igual a X sobre Y. Você diz A está para B, assim como X está para Y. Isso quer dizer o quê? Que essa mesma, embora sejam coisas diferentes, da mesma forma que o A se relaciona com o B, é a mesma forma que o X se relaciona com o Y, ok? E como que a regra de 3 simples entra nisso aqui? Ela entra porque, assim, num exercício que você vai resolver por regra de 3 simples, você vai ter geralmente 2 grandezas, tá ok? E você vai ter ali, geralmente, 3 informações conhecidas e uma desconhecida. Então você vai ler o problema, você vai saber quem é o A, saber quem é o B, saber quem é o X, mas de repente você não sabe quem é o Y, tá ok? Então, a regra de 3 vai ser para você montar essa proporção aqui e resolver essa proporção. Aí você fala assim, eu já vi falar disso aí sim, isso aí é fácil, é só você multiplicar em cruz, não é isso? Então, depende, tá ok? Depende. Por que depende? Porque depende de como você está relacionando essas 2 grandezas. Nem sempre elas são relacionadas da mesma forma. Não entendeu? Calma que eu vou te explicar. Vem aqui comigo. Então, pessoal, lembra que eu falei agora, né? Nós lidamos em regra de 3 simples com 2 grandezas, tá ok? Então você vai ter que se perguntar assim, como que essas grandezas elas se relacionam? Porque elas podem ser de 2 tipos, tá? Elas podem ser ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ok? Então, quando que eu sei quando aquelas 2 grandezas são diretamente proporcionais? Quando elas trabalham juntas. Quando da mesma forma que uma cresce, a outra cresce também. Uma diminui, a outra diminui também, ok? E a grandeza que é inversamente proporcional, ela é o contrário. Quanto mais uma cresce, mais a outra diminui. Quanto mais uma diminui, mais a outra cresce. Por isso que se diz que ela é inversamente proporcional, ok? Então, para ficar bem claro, uma regra de 3 simples que você vai resolver quando as 2 grandezas são diretamente proporcionais é quando elas crescem juntas ou elas diminuem juntas. Quando tem uma grandeza inversamente proporcional, elas crescem ao contrário da outra. Da mesma forma que uma cresce, a outra diminui. Se aquela diminuiu, a outra vai crescer. Tá ok? Inversamente proporcionais. E que perguntas é interessante você fazer quando você vai resolver um problema desse? Para te ajudar a saber se ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você vai se perguntar o seguinte: quanto mais, ou quanto menos? Pergunte-se isso. Então você vai ter lá 2 grandezas. Aí você vai perguntar assim, mas quanto mais? Né? Quanto mais uma coisa acontece, mais a outra acontece também. Quanto menos uma coisa acontece, menos a outra acontece também. Ok? Então sempre se pergunta isso quando você estiver lá na provinha do concurso. Você vai pensar assim, tá, eu estou vendo aqui 2 grandezas. Você vai colocar essas grandezas, daqui a pouco eu vou te mostrar. E aí você vai pensar assim, quanto mais? Sim, quanto mais.
E quanto menos? Quanto menos, menos. Aí então ela é uma grandeza diretamente proporcional. Aí você vai resolver de uma forma. Não, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais, menos. Você vai perguntar assim, quanto mais, mais? Não. Na verdade, quanto mais, menos. E quanto menos, mais. Tá ok? Então aí você tem uma grandeza, né? Aqui eu esqueci de colocar uma. Quanto menos, mais. Ela é inversamente proporcional. Então quando ela quanto mais, menos, ou quanto menos, mais, é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais, mais, ou quanto menos, menos, é uma grandeza diretamente proporcional. Tá ok? Bom, baseado nisso, como é que a gente vai resolver? Agora sim, a gente vai pegar a regra de 3 e vai ver como que você vai resolver ela, tá? E daqui a pouco a gente vai para o exercício, tá ok? Vem comigo. Então, pessoal, é o seguinte. Quando você vê que as duas grandezas são diretamente proporcionais, quanto mais, mais, quanto menos, menos, você vai montar a sua proporção e você vai multiplicar em cruz aqui, ó, tá? Então, ó, você vai multiplicar A vezes Y vai ser igual a B vezes X. Ok? Você vai multiplicar em cruz. A vezes Y igual a B vezes X. Ok? Quando você vê que a grandeza é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais menos, quanto menos mais, então aí você vai fazer o seguinte, você vai montar a proporção, tá? Normal, só que aí você vai fazer o que aqui, ó? Você vai inverter isso aqui, tá? E como que você pode inverter isso aqui? É simples, você não precisa virar aqui. Você só vai fazer a multiplicação em paralelo. Tá ok? Então, vai ficar aqui A vezes X é igual a B vezes Y. Tá ok? Então, quando você perceber que a grandeza ela é inversamente proporcional, você monta a proporção da mesma forma que diretamente proporcional, da mesma forma. Só que você não vai multiplicar em cruz, igual a inversamente, diretamente proporcional, você vai multiplicar em paralelo, tá ok? Então, vamos ver um exemplo bem tranquilo a respeito dessas duas questões aqui. Vamos pegar primeiro um exercício tratando de duas grandezas que são diretamente proporcionais, tá ok? Vem comigo. Então, pessoal, vamos pegar esse exercício aqui. Preste bastante atenção no enunciado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ler o enunciado com bastante atenção. Depois nós vamos identificar quantas grandezas eu tenho nesse enunciado. Depois nós vamos montar a proporção. Depois nós vamos verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E por último vamos resolver, ok? Então vamos lá. Maria lê um livro de 360 páginas em 2 horas. Em quantos minutos ela leria 120 páginas? Bom, vamos identificar então as grandezas aqui. Eu estou vendo aqui já que tem páginas e páginas, né? Então eu estou vendo que páginas é uma grandeza, né? Então eu vou resolver aqui, ó. Páginas é uma grandeza. Em 2 horas, em quantos minutos? Então eu tenho horas e minutos aqui, então eu tenho a grandeza tempo, né? Então tempo também é uma grandeza. Só que tem um probleminha, né? Ela lê um livro de 360 páginas em 2 horas e o exercício quer saber em quantos minutos. Então eu não posso trabalhar com horas e minutos, né? Eu tenho que trabalhar tudo com minutos. Por quê? Porque o que o exercício quer saber é quantos minutos. Então a resposta final vai ser em minutos. Então eu não posso trabalhar com horas, tá? É melhor que eu trabalhe com minutos, tá bom? Não é que eu não posso, mas é melhor eu trabalhar com minutos do que com horas, já que o exercício quer saber os minutos, né? Então vamos montar a proporção aqui. A Maria então lê um livro de 360 páginas. Em quanto tempo? Em 2 horas. Só que esses 2 horas, não vou colocar 2 aqui, né? Vou colocar em minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos, né? Então 120. Em quantos minutos, que é o que o exercício quer saber, X, ela leria 120 páginas, né? Então está montada a proporção. 360 páginas ela lê em 120 minutos. Em quanto tempo ela vai ler 120?
páginas. Está montada a minha proporção. Agora eu preciso saber se essa proporção que eu montei, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então você vai pensar assim, quanto mais páginas eu leio de um livro, mais tempo eu gasto? Com certeza, né? Se eu for ler, por exemplo, um gibi de 20 páginas, eu vou gastar ali poucos minutinhos, né? Agora, se eu for ler um livro grande, sei lá, por exemplo, a Bíblia, é um livro enorme, então eu vou gastar um tempo muito maior. Então, quanto mais páginas eu leio, mais tempo eu gasto. E quanto menos páginas eu leio, menos tempo eu gasto. Então, aquela perguntinha, quanto mais, mais? Sim. Quanto menos, menos? Sim. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E você sabe como que a gente resolve agora grandezas diretamente proporcionais. A gente resolve multiplicando em cruzado, né? Então, eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar como isso aqui? 360x é igual a 120 vezes 120. É isso? Ok? Então, 360x é igual. Deixa eu multiplicar aqui no cantinho, né? Porque você vai ter que multiplicar lá no cantinho da sua prova, porque não tem calculadora, né? Então, ó, 0 vezes tudo aqui de cima é 0. Mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Ficou 0, 0, 4, 4 e 1. 14.400, tá? Então ficou aqui, ó, 14.400. X é igual a 14.400 dividido por 360. Ok? Então, vamos achar o x aqui. Primeiramente eu vou simplificar aqui, não é isso? Para poder ficar uma divisão mais simples. E aí eu vou ver aqui, né? 14 não dá para dividir por 36, mas 144 dá, né? Dá quanto aqui? Seria... Vou tentar com 4, tá? Vamos ver, 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Ó, deu certinho, 144. Então, eu vou pôr o 4 aqui, né? 4 vezes 6, 24. 4, e ainda guardo 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Tá? 144 menos 144, 0. E abaixo, 0. Esse 0 não dá para dividir por 36, então eu ponho mais um 0 aqui e acaba a conta. Tá ok? Então, achei o x, ó. X é igual a 40. 40 o quê? 40 minutos. Né? Nunca se esqueça de colocar a unidade da resposta que você está trabalhando. Senão, o seu professor, ele pode falar assim, x é igual a 40. Ou o avaliador do concurso, 40. 40 o quê? 40 bola, 40 peixes, 40 minutos. Tá? Que essa é a resposta correta. Então, em 40 minutos, a Maria vai conseguir ler 120 páginas. Tá ok? Difícil? Tranquilo, né? Se você ainda tem alguma dificuldade aqui, você pausa o vídeo, volta, que aí você vai conseguir acompanhar devagar aqui corretamente, tá? Vamos ver agora um exercício onde a grandeza é inversamente proporcional? Interessante, né? Vem aqui comigo. Ó. Então, pessoal, olha esse exercício. João gasta 1 hora até São Paulo viajando a 80 km por hora. Em quanto tempo ele gastaria se viajasse a 100 km por hora? Então, vamos resolver aqui, ó. Mesma coisa, né? Eu tenho aí quantas grandezas? Eu tenho tempo, né? Porque ele quer saber o tempo depois. E eu tenho a velocidade, né? Então, aqui eu tenho tempo, ó. Vou montar aqui. Encontrei tempo e velocidade, que são as duas grandezas que eu tenho, né? Tempo e velocidade. Ok? Então vamos lá. Ele gasta 1 hora, né? Depois ele quer saber em quanto tempo ele gastaria 100 km. É melhor aqui você já, para você não ficar trabalhando com número decimal, é melhor você trabalhar com minutos, tá? Depois, se for o caso, você pode até reconverter de novo para hora, né? Porque aqui ele quer saber em quanto tempo, então ele não especifica a unidade de tempo, pode ser horas, minutos.
Mas eu recomendo que você trabalhe com minutos, né? Porque fica mais fácil de trabalhar. Depois, se for o caso da resposta ser alguma coisa redonda, 60 minutos, 120 minutos, você pode reconverter para hora, tá ok? Mas vamos trabalhar com minutos, tá? Então, João gasta 1 hora, 60 minutos, né? Tá? Até São Paulo, viajando a 80 km por hora, que é a velocidade. 80 km por hora. Em quanto tempo, né, X, ele gastaria se viajasse a 100 km por hora? Tá? Então está montada aqui minha proporção, ok? E agora eu vou pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a relação que há entre o tempo e a velocidade. Quanto mais rápido eu viajo, quanto mais rápida a minha velocidade, mais tempo eu consigo percorrer a mesma distância, porque também tem a distância, né? Ele não falou aqui sobre outra cidade, alguma outra localidade. Ele está falando da mesma situação, ou seja, São Paulo, ele não mudou a distância, né? Então, se você vai para o mesmo lugar a uma certa velocidade, se você aumenta a velocidade, você vai gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo, né? Quanto maior a velocidade, menos tempo você gasta. E quanto menor a velocidade, mais tempo você gasta. Então percebeu que aqui eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais? Porque quanto mais rápido, menos tempo. Quanto mais lento, mais tempo. Então quanto mais, menos. E quanto menos, mais. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então depois que você montou a proporção, você vai resolver as grandezas de forma inversamente proporcionais. Lembra? Agora você não vai mais fazer cruzado, você vai fazer em paralelo. Então você vai fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse. Né? Por quê? Porque aqui você inverte, entendeu? Então você vai trabalhar com multiplicação em paralelo, tá ok? Então, ó, vai ficar 60 vezes 80 igual a 100x, tá? Então vou deixar a incógnita para cá, né? Vai ficar 100x igual 80 vezes 60, deixa eu fazer aqui no cantinho, 0 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, mais 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. Então ficou 0, 0, 8 e 4, 4.800. Então ficou 4.800. X é igual a 4.800 dividido por 100. Aí quando eu dividir por 100 fica bem fácil, né? Porque é só você cortar esses dois zeros aqui, cortar esses dois zeros aqui, você já encontrou a resposta, porque 48 dividido por 1 é 48 mesmo, né? Então x é igual a 48. 48 o quê? 48 minutos, né? Então, minutos. Tá ok? Então, o que acontece? Se o João, ele estava gastando 60 minutos, né, 1 hora até São Paulo, viajando a 80, se ele for mais rápido a 100 km, ele vai gastar só 48 minutos. Já é menor que 60 minutos, tá vendo? Então você vê que realmente faz sentido, né? Que seja 48 minutos, ok? Então percebeu como aqui você tem uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais rápido, menor o tempo. Quanto mais lento, maior o tempo, tá ok? Então é isso, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje, tá ok? Entendeu como funciona então a regra de 3 simples, né? A regra de 3 simples, então, apenas recordando, você tem apenas 2 grandezas, né? E você tem, geralmente, 3 informações conhecidas, ó, e uma desconhecida. Aplicando a regra, analisando se a grandeza é diretamente proporcional, você vai fazer a multiplicação cruzada. Se for inversamente proporcional, você vai fazer a multiplicação em paralelo para resolver a questão. Tá ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre regra de 3, mas aí nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Que acontece o quê? Quando você tem mais uma grandeza. E aí, como é que você faz, né?
Será que tem exercícios com 3 grandezas, por exemplo? Ou até mais? Sim, existe, tá? E aí você aprendendo a regra de 3 composta, você vai conseguir resolver, tá bom? E vai te ajudar bastante, principalmente em concursos, tá bom? Vai te ajudar bastante a resolver exercícios de concursos, porque cai bastante regra de 3, principalmente a simples, tá ok? Então, pessoal, espero bastante que vocês tenham gostado dessa matéria, tá ok? Já deixa teu like aí se você não deixou no começo do vídeo. Também se inscreve no canal, né? Se você ainda não fez. E ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo aqui você fica sabendo, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, a gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau.